Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula? Nós vamos começar com a nossa aula de português, página 47. Vamos lá? Nós vamos continuar vendo sobre o texto que foi lido ontem. Esse aqui, né? Crianças na Cozinha, tá? É sobre ele que nós vamos continuar trabalhando. Hoje nós vamos dar ênfase nesse texto aqui. Com que roupa vou? Vamos começar a leitura? Pela ordem numérica ali. Então, vamos iniciar pelo 1. Sempre que entre na cozinha de sapatos fechado. Assim, se alguma coisa cair no seu pé, você estará protegido. Né? Aqui é uma orientação para as roupas que nós vamos usar aonde? Na cozinha, isso mesmo, né? Na hora da realização do alimento. Né? Mais cozinhas grandes, onde tem circulação de mais pessoas, né? Ou até mesmo na sua casa. Aqui orienta-se sempre que você esteja com o sapato fechado, por quê? Para que não caia nada no seu pé, nada quente, nenhum instrumento cortante, né? Ou alguma coisa que possa vir ferir os seus pés. O 2. Não se esqueça do avental. Ele serve para você não se molhar, não se sujar, não se queimar. Deve ser feito de tecido grosso que não pegue fogo. Então, aqui, além de ser um acessório que define bem uma pessoa quando está na cozinha, né? Ele também tem uma função de proteção, né? Não é só um acessório a mais, assim, né? Só um acessório do cozinheiro, simplesmente. Não, ele tem uma função também de proteção. 3. Sempre prenda o cabelo ou use uma touca. Afinal, ninguém quer um fio de cabelo visitando a comida, né? Então, aí mais uma dica para o cozinheiro, né? Nós temos sempre que estar com os cabelos presos ou uma touquinha exatamente para o que diz ali, né? Imagine você comer e encontrar um cabelo. É extremamente desagradável. Então, aqui são 3 dicas do quê? De uma higiene na hora de produzir um alimento, de manusear o alimento, né? Sempre estar com as mãos lavadas, né? Se você está mexendo com alimento, sempre só mexer com alimento. Se tirar a mão do alimento para fazer outra coisa, a hora de retornar à produção do alimento, né? Novamente, lavar as mãos. Esses são alguns passos para para cozinhar, né? Para que nós tenhamos sempre um alimento bem limpinho, né? E que não faça mal para quando a gente vá comer, certo? Então, aí é um texto só para a gente saber os passo a passo de, de como manter a higiene para o alimento. Aqui nós íamos ter uma atividade em sala, que seria como se fosse um jogral, cada aluno iria ler uma parte das orientações ali e passar a explicação, tá? Mas como nós não estamos em sala, ele vai servir como orientação para nós, certinho? Vamos para a página seguinte. Aqui, estudar a língua 1. Nós já vimos a questão dos parágrafos, né? Na questão da produção de textos, mas nós vamos retomar hoje isso na nossa atividade. Então, nós vamos ver sobre o parágrafo. O que são os parágrafos, né? Os parágrafos de um texto são organizados a partir de fatos diferentes. Cada fato vai causando outro, de modo a desenvolver o texto. Cada parágrafo inicia com letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação, né? Ponto final, exclamação, interrogação. Então, ele inicia sempre com a letra maiúscula e sempre tem que terminar com um sinal de pontuação. Pode ser ele ponto final, 2 pontos, interrogação, exclamação, sempre tem que ter uma pontuação. Sempre que um parágrafo inicia, existe um recuo da linha. O recuo é o espaço entre a margem da página e o início da primeira linha, né? Então, sempre quando a gente vai começar um novo parágrafo, olha aqui, ó, deixa eu ampliar. Ó, aqui mostra para nós, ó, o recuo, né? Aqui, ó, o início da folha é aqui,
nós temos um recuo, um espaço entre o início do texto, né, do parágrafo. E como a professora leu, né, explicou, inicia sempre com uma letra maiúscula, tá bom? Isso que define, então, um parágrafo. É muito importante vocês compreenderem bem essa questão do parágrafo, porque na hora da produção do texto, a gente tem que saber como que a gente define o parágrafo, né? Porque nós não podemos fazer um texto que comece com um parágrafo e seja todo o texto unicamente naquele parágrafo. Então, nós temos que o quê? Saber como que nós trabalhamos com os parágrafos. Nós vamos ver ali nesses parágrafos que estão apresentados para nós. Se nós observarmos aqui do lado, ele vai estar lá para mim, ó, primeiro fato, segundo fato e terceiro fato. O que que isso quer dizer? Toda vez que eu for produzir um texto, eu contei alguma coisa. Terminei de explicar sobre aquele assunto, dou fim naquele parágrafo. Vou começar a falar do mesmo texto, mas um outro assunto, eu inicio um outro parágrafo. É um segundo fato, tá? Vamos ler ali para vocês compreenderem. Então, ó, Pedro e André estavam aprendendo a andar de bicicleta no parque. Eles tentavam se equilibrar e, pouco a pouco, iam conseguindo ficar mais tempo em cima do veículo. Então, ali já contou para mim o primeiro fato. Olha aqui, já está mostrando para mim o primeiro fato. O que que é esse primeiro fato? Está contando para mim que Pedro e André estavam o quê? Querendo aprender a andar de bicicleta. Tá? E contou que eles foram no parque fazer essas tentativas. Então, primeiro fato. Terminei o parágrafo. Eu começo sempre ele com o quê? Ó, vou começar ele sempre com letra maiúscula e sempre vou terminar com uma pontuação, tá? Isso sempre tem que ter. Então, ó, letra maiúscula e termina com uma pontuação. Terminei esse fato lá. Vou contar uma outra coisa que aconteceu nesse momento que eles estavam aprendendo a andar de bicicleta. De repente, um cachorro vindo, não se sabe de onde, atravessou na frente da bicicleta de André. Vocês viram? Outro fato. Olha aqui, é um segundo fato. Tá me contando uma outra coisa sobre o que aconteceu naquele dia. Então, eu inicio ali um novo parágrafo. O novo parágrafo eu começo sempre como? Na outra linha, dou o recuo da margem, né? E começo sempre com letra maiúscula, tá bom? Então, vamos lá. Contei o segundo fato. Agora vamos para o terceiro. O garoto freou bruscamente e desequilibrou-se, paf, foi para o chão. Terceiro fato. Então, eu contei. Se vocês conseguiram perceber, eu contei qual era a intenção de Pedro e André no primeiro parágrafo, né? Depois, o desenrolar da história, o que que aconteceu com essa intenção deles, segundo parágrafo. E como que terminou a história, o terceiro parágrafo, tá? Então, é importante a gente compreender que cada parágrafo vai me contar algo, uma parte separada daquela história, tá bom? Eu não posso começar no primeiro, abrir um parágrafo no texto e terminar o texto lá no finalzão, no ponto final, tá? Então, toda vez que eu vou mencionar um fato, inicia-se então um novo parágrafo, tá bom? Aqui nós temos só uma legendinha que tava de vermelho letra maiúscula e de azul os sinais de pontuação. No segundo fato aqui, ó, nós vemos que o sinal de pontuação é interrogação, tá? Para deixar claro para vocês que, independente do sinal de pontuação, sempre um parágrafo termina com um sinal de pontuação. Combinado? Agora aqui, ó, no exercício aqui de baixo, numere os parágrafos do texto Mão na Massa. Então, nós vamos voltar lá no texto Mão na Massa. Vamos observar aqui ele, ó.
de tudo que a professora explicou. Qual é a característica, então, do parágrafo? Ele começa sempre com o recuo, inicia sempre com a letra maiúscula, tá? Então, eu vou enumerar alguns aqui junto com vocês e depois eu vou deixar o restante para que vocês enumerem para ver se vocês compreenderam a questão dos parágrafos, tá? Então, ó, se tem criança na cozinha, tem também faz de conta. Quando Luíde, de 9, Edu, 10, recebem a missão de fazer uma tapioca, eles se vestem de índio para ouvir a lenda da mandioca, ingrediente usado para fazer essa receita brasileira. Então, aqui, ó, tá me falando o que tem criança na cozinha. Então, aqui é o primeiro parágrafo. Tem o recuo, tem a letra maiúscula e tem o sinalzinho final, tá bom? A pontuação final. Então, tapioca é um dos pratos que os garotos aprendem a preparar no programa. Tem criança na cozinha, que estreia no canal. Então, aqui tá me falando um outro fato. Então, aqui eu tenho o segundo parágrafo. Também o recuo, né? Só que ele vai terminar mais ali do lado com uma pontuação, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão continuar enumerando os parágrafos que tem nesse texto Mão na Massa. Lembre-se que sempre o parágrafo vai começar com o recuo, a letra maiúscula e terminar no sinal de pontuação que vocês encontrarem, tá bom? Que inicia aquele parágrafo, certo? A próxima atividade vai ser na página 49. Agora trabalhe com parágrafos do seguinte modo. Pense em 2 amigos com quem você está se dando muito bem, que você se dá muito bem com esses amigos. Conte em 4 parágrafos o que vocês gostam de fazer juntos. Siga as orientações abaixo. Então, olha, no primeiro parágrafo, vocês vão registrar quem são os 2 amigos. Por exemplo, eu, Pedro e André nos conhecemos, somos grandes amigos. Então, você vai contar lá. Daí, você vai descrever no segundo parágrafo como é o primeiro amigo. Por exemplo, eu mencionei Pedro. Como é Pedro? Pedro é um menino esperto, Pedro é um menino inteligente, Pedro gosta de jogar bola, Pedro é um menino comilão. Então, vocês vão explicar como que é o amigo Pedro, o primeiro amigo. A tia pôs Pedro, mas vocês podem pôr o nome que vocês quiserem, tá bom? É só para a professora explicar. Terceiro parágrafo, vocês vão contar como é o segundo amigo, tá? E no quarto parágrafo, por que é bom ter amigos? Lembre-se sempre de seguir as regras que foi passado aqui, tá? Ó, não esqueçam do recuo, o primeiro fato, que já está definido ali, o primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafo, que seria o primeiro, segundo, terceiro e quarto fato, tá? Iniciar com letra maiúscula e sempre terminar com sinal de pontuação, tá bom? Essa é uma regra indispensável na produção de texto. Certinho? Depois, mandem as fotos para a professora, que é através das fotos que a professora consegue fazer a correção e registrando aqui as atividades que vocês estão fazendo, tá? É indispensável as fotos para a professora. Na próxima página, nós vamos ali na 50, tem o Estudar a Língua 2. Pontuação do diálogo, nós já estudamos, lembra? Lembre-se de como se pontua o diálogo? Veja, sempre que mudar de linha, faça o recuo do parágrafo. Coloque o travessão antes da fala de cada um dos personagens. Lembra? 2 pontos indica que haverá uma fala. Toda vez que tem a fala, inicia-se então com o travessão, certo? Ali nós temos uma fala entre o professor e um aluno, só que ele não está dividido em parágrafos. Então, vocês vão ter que organizar em parágrafo. Então, reescreva a piada abaixo, separando suas frases em 4 parágrafos. A professora pergunta: quantos corações nós temos? O aluno responde: temos 2, professora, o meu e o seu. Tá? Então, vamos organizar essa piada em 4 parágrafos. Olha ali, são 4 parágrafos. Então, você tem que
observar bem a escrita para organizar ele de forma correta, certinho? E depois ali tem uma brincadeira para você fazer com os seus pais. Vai ser soletrar palavras. Vocês vão entrar lá no final da apostila, no anexo 3, a professora já mostra aqui para vocês qual é. Vocês vão recortar as palavras. A ideia é que vocês leiam elas primeiro, tá? Depois a mãe ou o pai ou quem tiver com você vai sortear uma palavra, vai falar a palavra para você, você vai soletrar ou escrever ela no caderno amarelo, tá? Se quiser, não precisa ser no caderno amarelo, desculpa, numa outra folha qualquer. E daí você vê se você escreveu e soletrou a palavra corretamente, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Só deixa eu pôr a página para vocês saberem qual é corretamente. Só um minuto, a professora vai achar lá. Aqui, ó, são essas as palavras que vocês vão recortar. É legal vocês guardarem essas brincadeiras sempre em algum envelope ou um plastiquinho, né? Porque vocês podem estar brincando outro dia. Então, aí nós temos as palavras: massa, vinagre, assar, acompanham, grosso, missão. Vocês vão, então, recortar as palavras e leiam elas, né? Para dar um tempo de vocês, talvez não memorizarem, mas pelo menos observarem as palavras. Recorta e dá para a mãe ou algum adulto que estejam com vocês. Por exemplo, se a pessoa sorteou lá, atenção. Então, você vai ter que falar, soletrar a palavra. Pode escrever ela, né? E depois soletrar, tá? Por exemplo, a tarefa. Então, você tem que fazer Tarefas. Tarefas. Certinho? Então, uma boa aula para vocês e até a próxima aula. Um abraço, tchau!